Querido Román y amigo Nan, ta é momento para a devoção de dia. Contento que bota de nos companhia. Nos está uma palavra de oração. Amoroso Tata, o Deus eterno, abo que está nos ajudando, alabai e glorificava o nome agora para sempre. O Senhor está agradecido, Senhor, de maneira que abo atrai o mundo de enchente dia literal. E danke, Senhor, para o dia de sossego, e sábado de sossego, quase nós podemos ser acabou. E tata assim, mais de e compartilhar um com o outro, Senhor, de bo gran hechos não. Alabai e glorificava o nome agora para sempre. Senhor, está rogado, sana, e só que sana. Consolar, Senhor, senão que está em tristeza e fortalecer, e senão, Senhor, que está débil, nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós está lendo for de matutina titular, Lobo recebi poder. Escrevi do de Ellen White. Ave 7 de Augustus. Tema é historiador usando fonte não secular. Já que o gente a trata de compilar relato de ecosnan que associou de meio de nós, mas cosco esnan que foi de princípio estava testigo com a mesma uovo e que estava servidora de a palavra a entregar na nós. Aparece-me bom também, depois de a investigar tudo cuidadosamente foi de princípio, para escrever essa aqui para de uma forma ordenada. O excelentíssimo Teófilo. Lucas capítulo 1, versículo 1 até 3. Agora que o Espírito de Deus abre a grande verdade de sua palavra na minha mente, e também a cena de passado e de presente, me aguardo mandar para se conhecer na outro não, e o qual que aguardo revelar. Para investigar e trace back a história de controvérsia de siglo não passado, especialmente para apresentar essa aqui de tal forma que está tirar luz riba a batalha de futuro que está aproximar rapidamente. Em conexão com o propósito aqui, me trata de tal forma para selectar e compilar acontecimentos na história da igreja para por trace back a revelação de grande prova de verdade que na diferente momento agora donar na mundo e que agora manter do de testemunho de esnan que não estima na vida até na morto. Revelação capítulo 12, versículo 11. Pero que a excitar a rabia de Satanás e a enemistade de uma igreja que estima o mundo. E evento nan grande que marca o progresso de reforma do século não passado, tá assunto nan de história. Bom conhecido e universalmente reconhecido do mundo protestante. Nanta hechos nan com ninguém não por ninguém. A história aqui me apresenta dentro artigo, de acordo com o propósito de e-book. E é hecho que o e-book está compacto. Necessariamente me se queda observar. E hechos não que a queda recapitular de espaço chiquito assim, que está parece consistente, com compreendimento apropriado na aplicação. De algum caso, não caminha historiador a agrupar junto o evento assim que por aduna em breve vista clara de tema ou a recapitular essa aqui na maneira adequada de caso assim sua palavra não a citar. Pero em algum caso não nenhum crédito específico não a donar, mirando que cita não a donar com o propósito para citar o escritor como autoridade. Pero para sombra sua palavra não estava a resumir adequadamente o tema. De narrar a experiência e ponto de vista de esnanco a sacar adelante e obra de reforma de nosso tempo, de mesma maneira e obra não a publicar estava de grande uso para mim. Querido oyente, acorda, amanhã vou ter cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus quer.